E vamos abrir a palavra de Deus em Atos capítulo 15, Atos 15, 30 a 35. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer por tua palavra, que nos edifica, que nos alegra, que nos fortalece. Te agradecer porque pela tua bendita providência e preservação, o Senhor fez com que estes textos chegassem até nós inalterados, relatando tudo o que aconteceu com o teu povo no passado e servindo, Pai, de alimento para a nossa vida nos nossos dias. Abençoa-nos então, é o que nós te pedimos, alimenta o nosso coração. Ó Pai, mostra os caminhos onde nós temos errado, para que eles possam ser corrigidos pelo Senhor. Dá-nos um coração ensinável, para que, ouvindo a tua repreensão, nós nos disponhamos a te obedecer. É o que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existem muitos crentes fracos e tristes, porque não têm se preocupado em ler a palavra, em se alimentar da palavra diariamente. A palavra torna-se apenas algo para ser lido no domingo, ou quando muito, rapidamente em algum dia da semana. Imagine se você fizesse a mesma coisa com alimento físico. Se você só se alimentasse no domingo e de vez em quando durante a semana. Imagine como estaria o teu corpo, a tua fraqueza física, se você fizesse isso com alimento físico. O que dizermos então de como está o corpo daqueles que tratam a Bíblia como se não fosse alimento? Não percebem a necessidade que nós temos de nos alimentarmos dela diariamente, todos os dias. A palavra é alimento, é o fortificante do nosso espírito. Assim como o alimento físico produz energia para o corpo físico, a palavra de Deus produz energia para a nossa alma, a força que nós precisamos. Crentes que não leem a Bíblia todos os dias acabam ficando fracos e acabam ficando tristes também. Falando em tristeza, um grande número de casos de depressão seria evitado se crentes fossem mais zelosos na leitura da palavra de Deus. Observe, eu não estou dizendo que depressão só tem a ver com causas emocionais. A depressão é algo muito mais complexo do que isso, mas eu repito, há um grande número de casos de depressão que advém na vida do crente por conta de enfraquecimento espiritual. E não são poucos os casos, e eu sou testemunha disso, de depressão que é curada a partir de um retorno da pessoa à leitura da palavra, confissão de pecados e um retorno à comunhão com Deus. Eu sou testemunha disso. Eu testemunhei um caso de uma pessoa que estava com uma depressão muito profunda e remédios pesados, e a partir do momento que essa pessoa confessou seus pecados e passou a confiar a sua vida em Cristo e a ler a palavra e a orar, ela parou de tomar remédios. Quando chegou no médico, levou uma bronca do médico, mas o médico finalmente disse: de fato, você não precisa mais de remédio. E até hoje, ela nunca mais tomou remédios. Ela saiu de uma depressão com medicamentos pesados, voltando-se à palavra de Deus. Meus irmãos, isso não é um livro comum, isso não é um livro de história, isso é um livro que é poder de Deus, que é palavra de Deus. Eu repito, nem toda depressão tem como causa questões emocionais. Há depressões que são tratadas sim com remédio, tem causas até hormonais, mas
Há muita depressão que pode ser tratada pela palavra, se a pessoa retornar aos caminhos do Senhor, entregar-se de corpo e alma, de todo o seu entendimento, amando ao Senhor e retornando ao fortalecimento da palavra de Deus. As pessoas geralmente subestimam o poder da palavra de Deus. As pessoas não percebem o poder que nós temos aqui nestas páginas, meus irmãos. O remédio que é isso daqui. As pessoas subestimam isso e se afastam. E aí passam a ter as consequências deste afastamento. Olhando para o texto de hoje, nós vemos que a leitura da palavra de Deus, aquela resolução que foi tomada lá em Jerusalém, ela produziu naqueles crentes de Antioquia, que estavam muito preocupados com aquela decisão final, produziu fortalecimento, produziu alegria. Olhando para os efeitos da palavra, olhando para os efeitos que foram produzidos lá em Antioquia, nós podemos aplicar para a igreja dos dias de hoje também. Nós vamos ver nesta manhã que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, produz alegria, em primeiro lugar, e em segundo lugar, produz fortalecimento. 2 pontos. A leitura da palavra de Deus produz alegria, e a leitura da palavra de Deus produz fortalecimento. Foi isso que aconteceu em Antioquia, e eu não tenho dúvida de que é isso que acontece nos nossos dias, quando nós nos aplicamos à leitura da palavra de Deus. O verso 30 começa dizendo que os que foram enviados desceram logo para Antioquia. Há alguns domingos nós vimos que, logo após o término do concílio de Jerusalém, Paulo, Barnabé, Judas e Silas, esses 4 homens, foram enviados para levar a mensagem de Deus à igreja de Antioquia. Esta mensagem, chamada aqui de epístola, era extremamente curta, 5 linhas, talvez. Mas observe o cuidado pastoral, para que aquela resolução não descesse de cima para baixo, sem explicações, sem o cuidado pastoral, foi que a igreja mandou 4 homens, não apenas para levar aquela mensagem, mas para explicar aquela mensagem, mostrar qual foi o espírito da decisão, tirar dúvidas. Foi um cuidado pastoral que eles tiveram. Diz o texto que, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. A epístola aqui é a carta que vai com esta resolução, né? E a resolução, vocês se lembram, ela diz que os crentes deveriam agora considerar que eles, gentios, estrangeiros, não judeus, iam se assentar numa mesma mesa que gentios, e por isso eles tinham que ter um cuidado, digamos, pacificador com algumas questões. Não comer carnes ensanguentadas de animais sufocados, carnes sacrificadas a ídolos, consertarem as suas relações afetivas, né, se absterem das relações sexuais ilícitas. Então era uma resolução que iria servir para que judeus e gentios, que eram tão diferentes, mas que estavam unidos por Cristo, tivessem comunhão, sentassem-se numa mesma mesa. E eles levam essa epístola, reúnem a igreja e leem a epístola para a igreja. Possivelmente o presbítero ou os presbíteros da igreja fizeram esta leitura, porque no Novo Testamento este é um procedimento padrão. As cartas que Paulo escreve para as igrejas são recebidas pelo presbítero ou pelos presbíteros da igreja, que reúnem o povo de Deus, inclusive as crianças, e eles leem a carta de Paulo, né? Algumas cartas no Novo Testamento eram circulares, foram circulares. Isso significa que a carta chegou em Éfeso, por exemplo, a igreja foi reunida, o presbítero leu a carta de Paulo inteira, o povo prestou atenção, enrolou-se a carta e mandou para a Galácia, para que ela circulasse nas igrejas da Galácia. Veja, os crentes não tinham o privilégio que nós temos de ter tudo escrito. Os crentes ouviam a leitura da carta inteira e guardavam no coração. Talvez alguém fizesse alguma anotação, o que é muito difícil, porque os meios de anotação da época não eram fáceis como os que nós temos hoje, não é? Nem havia nenhuma forma de gravar.
Então os crentes, eles ouviam a leitura da epístola com toda a atenção, porque ela não ia ficar lá, ela ia ser lida e iria para uma outra igreja. E aqui aconteceu assim, o texto foi lido, mas esses 4 servos do Senhor estavam ali para explicar a resolução, para passar um tempo com eles, tirando dúvidas. Diz o texto que quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. E aqui é o nosso primeiro ponto. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Uma outra tradução, a NVT, traduz assim: houve grande alegria em toda a igreja no dia em que leram esta mensagem animadora. Então, a ênfase aqui está na alegria. Aqueles crentes, irmãos nossos, estavam aguardando com ansiedade aquela decisão. Será que nós vamos ter que passar pela circuncisão para ser membros da igreja? E a resposta do Concílio de Jerusalém foi: vocês não precisam observar mais nada além destas recomendações que nós passamos para vocês. Se abstenham das relações sexuais ilícitas, não comam carne sufocada, carne sacrificada a ídolos e assim por diante. Está no verso 29, né? Que vos abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como de sangue, de carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então nada tinha a mencionar a questão da circuncisão. Os crentes poderiam fazer parte da igreja, a circuncisão ficou para o passado. A forma de entrar na igreja agora é o batismo, né? Não tem mais nada de circuncisão. Houve grande alegria, eles se alegraram sobremaneira, grande alegria. Era uma mensagem de alegria, era o que eles estavam esperando. Meus irmãos, para eles, como a Bíblia estava sendo formada ainda, era uma decisão tomada embaixo de oração, sob a liderança do Espírito Santo, era uma decisão, a Bíblia estava sendo escrita. Para gerações futuras e para nós, é palavra de Deus. O livro de Atos é palavra de Deus, tanto para gerações seguintes, como para nós. E a palavra de Deus continua produzindo alegria nos nossos corações, seja um livro inteiro, seja um versículo. Nós somos animados, a nossa alma é revigorada com a leitura da palavra de Deus. É o que a Bíblia diz. Davi, no Salmo 19 que nós lemos, escreveu: os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. É muito interessante o Salmo 19, e nós iniciamos o culto com ele. Ele pode ser dividido em 2 partes. Na primeira parte, é Deus falando por meio da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, um pouco antes. Não há linguagem nem som, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. É o que nós chamamos de revelação geral, Deus falando por meio da natureza. Mais abaixo, você tem a revelação especial. Quando começa a falar sobre a palavra de Deus e usando sinônimos, termos sinônimos para a palavra de Deus, são destacadas ali as características maravilhosas da palavra. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Observe, os preceitos do Senhor, a palavra de Deus, fazem o que com o nosso coração? Alegram o nosso coração. Por isso que quando você está com uma tristeza, seja ela simples ou algo que você até desconfia que seja depressão, você deve ler a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que os preceitos do Senhor alegram o nosso coração. A palavra de Deus produz alegria no nosso coração. O salmista no Salmo 94 diz: nos muitos cuidados de dentro de mim se multiplicam. As tuas consolações me alegram a alma. As tuas consolações me alegram a alma. Jesus disse: bem-aventurados, felizes são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Felizes são os que ouvem e guardam a palavra de Deus.
Meus irmãos, a palavra de Deus gera de fato alegria no nosso coração. É possível visitar um crente hospitalizado e encontrar alegria, porque ele está com a palavra de Deus no seu coração. É possível visitar um crente no leito de morte e encontrar alegria. O pastor John MacArthur conta que a sua avó, morreu com 93 anos de idade. 93 anos. Ela estava deitada na cama do hospital e uma enfermeira lhe disse que era hora de se levantar. A sua avó então respondeu: não, eu não vou me levantar hoje. Quando a enfermeira perguntou o motivo, ela respondeu: eu amo Jesus e vou para o céu hoje, por isso me deixe aqui. E abriu um sorriso nos lábios e faleceu. Abriu um sorriso e faleceu. A avó do pastor John MacArthur. Meus irmãos, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, nós temos aquela alegria que independe dos acontecimentos. A alegria do mundo é falsa. Ela dura uma noite e no dia seguinte vem o remorso. A alegria de Deus é uma alegria que independe das dificuldades. Você pode estar deitado numa cama de hospital, você pode estar com um diagnóstico difícil, você pode estar passando por problemas financeiros. A alegria do Senhor independe das circunstâncias, porque a alegria do Senhor não dura só essa vida. A alegria do Senhor, ela ultrapassa os limites desta vida, ela tem conexão com a esperança eterna. A nossa alegria não se limita a este mundo. Nós sabemos que mesmo que nós morrermos aqui, nós estamos com Cristo. Esta é a verdadeira alegria. Ela não se limita aos problemas e às dificuldades desta existência. A palavra de Deus produz alegria. Está triste? Leia a palavra. Aliás, nós temos essa recomendação em Tiago, né? Está triste? Leia a palavra. Está feliz? Cante louvores. Então, se você está triste, vá ler a Bíblia. Deus trabalha no teu coração. Não fuja para os ídolos. Muita gente, quando está triste, vai buscar alegria nos chamados ídolos do coração, não é? Comida, sorvete, música, jogos, entretenimento. Está triste, não busque refúgio em outras coisas. Vá ler a Bíblia. A palavra de Deus produz alegria no nosso coração. Segundo lugar, a leitura da palavra produz fortalecimento. Fortalecimento. Veja o verso 32, voltando para Atos 15. Verso 32. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Judas e Silas, que também eram profetas, nós falamos sobre isso há uns domingos atrás. Havia profetas no Novo Testamento, mas o objetivo do profeta no Novo Testamento não era tanto como era no Antigo Testamento. Era um objetivo mais de explicar a palavra de Deus do que de fazer predições. Na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, verso 3, ele explica, ele diz o seguinte: mas o que profetiza fala a homens, edificando, exortando e consolando. Olha o papel da profecia no Novo Testamento: edificar, exortar, consolar. Nada é dito sobre predizer o futuro. Os profetas eram os pregadores da palavra, eram aqueles a quem Deus tinha dado discernimento e sabedoria para pegar a palavra e explicar para o povo, para que o povo a compreendesse. Judas e Silas eram profetas e eles estavam aqui. E eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Uma outra tradução, a NVT, a Nova Versão Transformadora, traduz assim: então Judas e Silas, ambos profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Encorajaram e fortaleceram. A palavra de Deus é fortalecimento. A palavra de Deus faz com que almas que estão fraquejando se tornem fortes. A palavra de Deus nos fortalece, meus irmãos. Note que a pregação da palavra fortaleceu aqueles crentes em Antioquia e nos fortalece hoje também. Salmo 119, verso 28 diz assim: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me,
segundo a tua palavra. Olha onde o salmista foi buscar forças. Na palavra. A minha alma de tristeza verte lágrimas. Fortalece-me segundo a tua palavra. Você está se sentindo fraco? Leia a palavra. Leia esperando que Deus vá falar com você, porque Ele fala. Ele fala por meio da palavra. Eclesiastes 7,19. A sabedoria fortalece ao sábio, mais do que 10 poderosos que haja na cidade. A sabedoria fortalece o sábio. Provérbios 10:29. O caminho do Senhor é fortaleza para os íntegros. Onde é que a gente busca força? Nos caminhos do Senhor, na palavra. Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho, meus irmãos, não é apenas mais uma teoria, uma hipótese. O evangelho é o poder de Deus que transforma vidas, que converte pecadores, que faz com que pessoas que já foram tratados por um sem número de especialistas tenham o coração convertido e a vida transformada. Quantas pessoas que largaram vícios por conta da palavra? Quantas pessoas que saíram de caminhos tão errados e tiveram uma transformação de vida por causa da palavra? A palavra de Deus é poderosa, é o poder de Deus. Não são linhas e palavras apenas, é o poder de Deus agindo na palavra. Da mesma forma que a criação do mundo aconteceu com a palavra de Deus, não havia nada, só havia a palavra de Deus. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E a palavra de Deus se materializando e concretizando-se e criando todas as coisas com a operação do Espírito, porque o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Hoje é a mesma coisa, é a palavra de Deus iluminada pelo Espírito, transformando corações, mudando comportamentos, resgatando vidas. A palavra de Deus é poderosa. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Poder de Deus. O versículo é mais atual impossível, não é? A palavra de Deus é loucura, ainda hoje, para os que se perdem, mas para os que creem é poder de Deus. A palavra é poder, fortalece a nossa alma, fortalece o nosso ser. 1 Coríntios 1:24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. E Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Onde é que o crente se fortalece? Na palavra de Deus. É aqui que nós somos fortalecidos pelo Senhor, na força do seu poder. Meus irmãos, a palavra de Deus é de fato poderosa, nos fortalece, reanima as nossas forças. Se você sente que está fraco, leia a palavra de Deus. Quando você entra num consultório médico, e aqui na igreja nós temos vários médicos, presentes. Você entra num consultório e o médico faz lá uma receita e fala, olha, você faça isso a partir de hoje. E você pega aquela receita e você vai para casa e você faz aquilo. Você passa na farmácia, compra os remédios, dá um jeito de não esquecer de tomar os remédios, não é assim? Que tal se você obedecer a Deus com a mesma diligência? Que tal se você considerar a leitura da palavra de Deus como um remédio que a tua alma está precisando? E o médico dos médicos disse, leia todos os dias. Leia todos os dias. Que tal se você obedecer o médico dos médicos e tomar este remédio, que é fortalecimento para a tua alma, todos os dias? Você vai perceber como você vai ficar forte, como você vai sair de alguns problemas, como você vai de fato resolver algumas questões na tua vida. Deus vai te abençoar. Antes de se tornar o evangelista famoso que se tornou, Billy Graham lutou com algumas dúvidas quanto às Escrituras, mas ele se lembra daqueles dias e finalmente ele diz o seguinte: quando aceitei a Bíblia como palavra de Deus autoritativa pela fé, descobri imediatamente que ela se tornara uma chama em minha mão. Aquela chama começou a derreter e a dissipar
toda a incredulidade no coração de muitas pessoas, levando-as a se decidirem por Cristo. A palavra tornou-se um martelo, quebrando corações de pedra, moldando os homens à imagem de Deus. Deus não disse: eis que converterei em fogo as minhas palavras na tua boca, Jeremias 5. E não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha, Jeremias 23. Billy Graham continua: descobri que podia fazer um simples esboço e então colocar algumas citações da Bíblia sob cada ponto, e Deus as usava poderosamente, levando os homens a um pleno compromisso com Cristo. Descobri que não tinha que me apoiar em inteligência, oratória, manipulação psicológica, ilustrações hábeis, citações contundentes de homens famosos. Comecei a me apoiar mais e mais nas Escrituras e sentir as bênçãos de Deus. Eis aqui um dos maiores evangelistas que o mundo já viu, mostrando o porquê que as pessoas se convertiam, porque elas ouviam a palavra de Deus produziu conversão. Lutero disse, há muito tempo atrás, 500 anos atrás, que a palavra de Deus fez tudo. Ele disse, nós não fizemos nada, a palavra de Deus fez tudo. E a palavra de Deus que é poderosa, meus irmãos, que é poderosa para converter corações de pedra em corações de carne. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra de Deus é fogo, é martelo que despedaça a rocha. Como disse Spurgeon, pregador batista, você não precisa defender um leão, basta abrir a jaula e ele se defende. A palavra de Deus é este poder, a palavra de Deus é esta força, este leão. A palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas e é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. Hebreus capítulo 4, verso 12. O nosso texto termina dizendo: tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Paulo e Barnabé sabiam do poder da palavra e por isso eles ficaram ali mais tempo pregando e ensinando. Eu concluo contando uma história antiga. Conta-se que um homem olhava pela janela da sua casa para um jardim cheio de plantas e com muitas flores. E primeiro ele viu uma borboleta que flutuava entre as flores, pousando apenas alguns segundos em cada flor antes de prosseguir. Ela tocava as flores, mas saía rapidamente. Em seguida, ele viu um homem, um botânico, um especialista em plantas e em flores, com um bloco de notas embaixo do braço e uma lente de aumento na mão. O botânico se inclinava sobre uma flor por longo tempo, observando ali todos os aspectos e fazendo anotações, durante horas, e logo depois ele se retirou. Em terceiro lugar, este homem, olhando pela janela da sua casa, viu uma pequena abelha. A abelha pousava numa flor e ia fundo, extraindo todo o néctar que era capaz de carregar. E a cada flor que ela visitava, ela extraía o néctar da flor, a cada flor em que ela pousava. Assim são os cristãos na sua abordagem da Bíblia. Existem as borboletas que se movem entre um sermão e outro, de uma aula de estudo bíblico para outra aula de estudo bíblico, flutuando por aqui e por ali, mas não adquirindo nada mais além do que uma sensação de bem-estar. Existem os botânicos também, espirituais, que fazem muitas anotações, querem tudo muito explicado, cada ponto, cada vírgula do esboço, vão a fundo no estudo das palavras, mas tiram quase nada das flores. São apenas teóricos. Mas existem as abelhas, os crentes que se parecem com abelhas,
Eles entram profundamente em cada flor, cada livro, cada página, cada versículo, extraindo de cada um deles sabedoria, verdade, vida. E isso se torna uma bênção na vida deles. E não apenas uma bênção na vida deles, mas uma bênção para todos os que os rodeiam. Qual dos três é você? Você é uma borboleta, um botânico ou uma abelha? Se você, assim como uma abelha que extrai todo o néctar da flor, for aquele crente que lê a Bíblia com atenção, extraindo sabedoria de Deus de cada página, de cada frase, de cada palavra, aí sim você terá a alegria do Senhor e será fortalecido na força do seu poder. Eu não sei como é que está a tua vida essa semana, mas não é por acaso que isso aqui está sendo dito. Se você está com tristeza, se você está com fraqueza, Deus já disse hoje o que você deve fazer, daqui por diante. Alimente-se da palavra, leia a palavra de Deus, este é o remédio para a tua vida. A palavra de Deus é sobrenatural, ela nos anima, ela nos dá alegria e ela fortalece a nossa alma. Que Deus assim nos abençoe. Amém.